Ali, ó. Apareceu, então a partir de agora a gente está sendo gravado, tá? De imediato eu já passo a palavra para a nossa querida presidente, a doutora Herta. Hoje, né, doutora, de maneira diferente, a gente fazendo um evento, sempre é uma satisfação tê-la conosco, sempre gostaria de te agradecer muito, sempre por todas as possibilidades e oportunidades que tu dá para todos os advogados que passam por aí. Tenho certeza que é muito querida em todo o nosso meio, tanto de advogados quanto da sociedade. Então, enfim, me falta tempo e me falta vocabulário para tantos elogios, tá, doutora? Te passo diretamente a palavra, então agora é contigo. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao doutor Elias pelas palavras a mim dirigida. Eu penso que uma subseção ela é feita com muitas mãos e mentes, né? É uma equipe unida, uma equipe trabalhando para que os projetos andem, para que as atividades continuem. E não é diferente com a Comissão de Direito Tributário, onde o doutor Elias vem se destacando, vem fazendo um trabalho belíssimo, trazendo pessoas renomadas, como o nosso palestrante de hoje, para falar de assuntos importantes, como no caso aqui do imposto de renda. Então, doutor Elias, gostaria de parabenizar o doutor, em seu nome, todos os demais membros da comissão aqui presentes. Eu dei uma olhada aqui, eu estou pelo celular, eu peço escusa se eu não nomear todos, mas eu vi a doutora Rosinete, a doutora Bianca e a doutora Bianca, né? Aqui pelo celular fica um pouquinho difícil da gente identificar, mas vi também que está presente aqui o nosso conselheiro, o doutor Leonardo Gomes e a doutora Regiane, né, que participam aí da nossa subseção, do nosso conselho, julgando os processos éticos, desenvolvem também um trabalho fundamental aí no caminhar da nossa subseção. E também, rapidamente aqui, agradecer o nosso palestrante de hoje, o Adilson, né, tem um currículo, eu sei que logo em seguida o doutor Elias vai mencionar, e dizer, doutor Cordeiro, que o CRC tem uma parceria muito boa aqui com a OAB. Inclusive, eu lembro de 2015 a 2016, 17, 18, enquanto eu fui presidente da Comissão Estadual OAB Vai à Escola, a gente fechou alguns projetos junto com o CRC e a empresa Junior Achievement, que levava empreendedorismo nas escolas. E uma parte do projeto cabia ao CRC, que era falar, obviamente, de educação financeira. Então, é uma alegria muito grande, uma satisfação poder contar com pessoas como o senhor, que vem hoje aqui dividir com a gente aí um pouquinho do seu conhecimento, né? Então, rapidamente, agradeço mais uma vez a presença de todos e espero que a gente tenha aí um bom evento. Devolvo a palavra ao nosso presidente da comissão, doutor Elias. Doutora Herta, muito obrigado pelas palavras. A gente fica muito feliz de escutar isso. Também destaco que aqui a gente acabou de entrar o doutor Júnior, também, que é membro da nossa comissão, também o doutor Taia também está por aí. A comissão em peso está se fazendo presente. E, é claro, sem os membros, sem todo mundo, a gente não faz nada, né? Ninguém faz nada sozinho. Então, pessoal, de imediato eu já vou passar para a apresentação aqui do nosso caro palestrante, o Adilson. Adilson Cordeiro, ele é contador, especialista em auditoria empresarial, é mestre em ciências contábeis pela FURB, é empresário do ramo contábil desde 1993, é sócio da Logos Contabilidade. Também foi ex-diretor do SESCOM, aqui da Grande Florianópolis, em 2001 a 2003. Também foi conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Santa Catarina, de 2000 a 2017. Foi também presidente do nosso CRC, aqui de 2012 a 2015. E, por fim, presidente do Observatório Social, aqui de São José, em 2016 a 2017. Ou seja, eu tive que tomar um pouco de ar aqui para ler todo o currículo do nosso palestrante aqui hoje, né? Então, sabem que se tiver qualquer dúvida de imposto de renda da pessoa física, a hora de se tirar é hoje, né? Então, pessoal, novamente, para todo mundo que está entrando, esse evento vai ser gravado, a gente vai disponibilizar depois, a gente vai dar uma dinâmica mais descontraída, mais em troca de conversas, né?
e na medida que forem surgindo dúvidas, podem encaminhar e a gente vai seguindo. Adilson, te passo a palavra para fazer as primeiras considerações. Pessoal, boa noite, obrigado pelo convite. Não sei se estão me ouvindo bem. Como é que está o áudio aí, tá bom? Estou com a câmerazinha do celular aqui, porque o meu Note está sem câmera, mas hoje a gente se adapta a tudo isso aí, né? E é uma facilidade. Esses dias eu estava vendo uma live e a pessoa estava com 3, 4 conexões ali, ainda brincando. Você pode me pegar de frente, de um lado e de outro e tal. Então a gente tem o nosso conforto aí de estar em casa com a família. Então, eventualmente, se alguém latir aí no final, aí, durante o bate-papo, são os cachorros aqui em casa. Não se preocupe, está tudo bem. A gente viu live aí de pai dando atenção para o filho, isso é muito legal, né? Novos tempos, vida nova pós-Covid. Obrigado, presidente Herta, pelo convite, fico muito lisonjeado pela lembrança. A AOB sempre foi um grande parceiro do CRC, e é também. Eu sempre digo que eu tenho grandes amigos na área do direito, e não tenho, né, não tenho hoje como você falar em contabilidade sem ter o aval de um bom advogado. Não tem como hoje, né? Parte societária, trabalhista, civil, tudo a gente envolve o direito, é incrível, né? Trabalha comigo na minha empresa, o meu irmão, André Cordeiro, que também é advogado, participa aí junto com o pessoal da OAB, e a gente recorre a ele a tudo, né? Porque a sustentação da contabilidade, eu sempre brinco, né? Não adianta ir na frente do juiz, se você for o melhor advogado, se não tiver uma peça contábil, né, verdadeira, que aponte a verdade, né? E de outra forma também, se você não tiver um bom profissional, um bom advogado, com certeza vai faltar aí conhecimento para te defender e fazer qualquer tipo de alusão àquilo que você está desejando fazer, né? Doutor Elias, obrigado pelo convite, fico muito feliz aí, mais uma vez, lisonjeado pelo convite. Vamos começar a bater o papo, então. Então tá, vamos lá, Dilson. Com certeza a área da contabilidade e a área do direito, elas ficam interligadas de tal sorte que eu falo hoje que é quase que impossível tu advogar, principalmente na área tributária, societária, sem ter a presença do contador do lado. E vice-versa, né? Ao meu ver, é algo que não tem como. Todas as nossas discussões, todas as nossas teses, tudo para ter embasamento, e não só de tese, para tratar do dia a dia. Eu pesquiso muito sobre planejamento tributário, todo planejamento tributário tem que ter todo o respaldo contábil para se fazer viável. Caso contrário, ele não teria como. Mas então, feito todas as introduções e apresentações, vamos direto aí para o que a gente veio se propor a fala hoje, né? Imposto de renda de pessoa física, Dilson. Então, vamos lá. A gente sabe que, primeiramente, vamos começar como diz o outro do começo, né? A gente sabe que teve toda essa crise que a gente passou, toda essa pandemia que assola aí todo mundo, e uma das primeiras modificações dela foi a postergação do imposto de renda, né? Dilson, de cara, então, o que eu gostaria de perguntar é para quando que ficou essa declaração, o que mudou com esse período aí de pandemia, além dessa modificação? Enfim, acho que a gente pode começar por aí. Legal. Ela começou lá início de março, como nos últimos anos, sempre iniciou início de março e terminava no dia 30 de abril. Mas esse ano, devido à pandemia, estendeu-se agora até o dia 30 de junho. Então, nós temos aí praticamente mais 12 dias para encerrar e números apontados hoje pela Receita, praticamente aí faltam 10, 12 milhões de declarações para serem entregues, né? Tem bastante gente na fila aí. Exatamente, então, pessoal, e eu me incluo também, a gente sempre deixa para a última hora, e é normal, né? Não tem. Eu aposto que todo mundo está aqui, todo mundo que vai assistir vai se identificar com isso que a gente fala agora. Então, ficou para o dia 30 desse mês, né? A gente teve essa postergação. E, Adilson, me diz uma coisa: é uma dúvida que acho que todo mundo tem. Não entreguei essa declaração no prazo previsto. O que acontece comigo?
Não entregou dia 30, né? Até o último segundo do dia 30, você vai ter que pagar uma multa mínima de R$ 165,74. E essa multa mínima, ela pode chegar a 1% ao mês do imposto devido, limitado a até 20%. Então, pode se tornar uma multa muito salgada. Observem que eu falei imposto devido, não imposto a pagar, porque imposto a pagar você já reduz aquilo que foi dito na fonte. O devido não, o devido é a primeira base lá em cima, que é aquela grande pancada depois de aplicada a tabela do imposto de renda. Então, cuidado ao prazo, não atrasem. Fica uma dica, se você eventualmente faltou, hoje eu estava ajudando um senhor, isso é muito comum, né, a buscar o informe de rendimento, via site lá da Previdência Privada dele, e em último caso, entrega, né? Entrega, se for até o caso, paga o imposto meio que aproximado e evita uma multa maior e depois retifica ela com o passar dos dias de julho, ok? Adilson, era até isso que eu ia te perguntar. Tá, então a gente ou não declarou, ou declarou equivocadamente, enfim, qual que é o procedimento que o contribuinte tem após após o encerramento do prazo para fazer essa retificação? Como é que ele faz? O que ele pode fazer para corrigir esse problema, ou até mesmo para ou declarar ou retificar isso? No primeiro momento que virar o calendário, 1º de julho, a Receita já vai atualizar o sistema para calcular essa multa, né? Então, não, é uma novidade do sistema, já desde o ano passado você não precisa fazer nada. Quando você carrega, dá 2 cliques no teu íconezinho do imposto de renda, ele já vai atualizar se assim for necessário. E uma dica importante é que você não pode mudar do regime de tributação, do desconto simplificado de 20% ou da utilização de todas as suas despesas, que a gente chama de despesas completas, né? Então, você, ao fazer isso no mês de julho, não pode optar, puxa, esqueci, encontrei aqui uma despesa médica de R$ 5.000, esqueci de declarar o dentista, agora eu vou... Não pode, se você já fez no desconto simplificado de 20%, obviamente você vai deixar de computar, né, se assim for, essa dedução. E aí, você não pode mudar esse regime, ok? Lembrando que não existe modelo simplificado e modelo completo. Toda declaração é um modelo completo. Apenas o regime de tributação em que o governo deduz, aí você pode optar por deduzir, né, a gente pode comentar sobre isso depois, até 20% limitado, aí R$ 16.754, que é o valor que o governo permite de utilizar de dedução. Legal, Adilson. Acho que ficou bem claro para todo mundo. Adilson, aproveitando o gancho que tu falasse em deduções, acho que é uma das grandes dúvidas. A gente vai entrar em outros tantos temas que a gente tem sobre isenções, doações, enfim, mas aproveitando o gancho que tu falasse do que o povo pode deduzir, o que o contribuinte ele pode deduzir do seu imposto de renda? Via de regra, assim, em caráter geral. Em caráter geral, são o seu companheiro, né? Eu ia falar esposa, mas é o companheiro, você pode deduzir. E aí, lembrando que todo dependente, você tem que carregar todos os rendimentos isentos tributáveis exclusivos na fonte, inclusive seus bens. Tá? Então, você junta como se fosse 2 declarações numa só e utiliza as deduções que, eventualmente, esse dependente tem. A Previdência Oficial, que é a Previdência de Contribuição para o INSS, a Previdência Privada, na modalidade PGBL, limitada a 12% do rendimento total tributável no ano, despesas médicas em geral, tá? Despesas odontológicas, despesas com mensalidades de plano de saúde, despesas laboratoriais. Essas são as mais comuns que a gente utiliza. Lógico, eventualmente, um honorário advocatício, né? Vocês estão na vida da Receita também há bastante tempo, honorário advocatício que você pode deduzir do rendimento tributável, eventualmente de uma ação que você ganhou, então aquilo que você pagou para o advogado, você também deduz, já faz isso, né? Já utiliza, assim também como, né, as despesas relacionadas ao aluguel, né? Aquelas despesas que você paga de imobiliária, né, ou eventualmente uma despesa que saiu do seu bolso aí e que você pagou para receber aquele aluguel, aí você pode, inclusive, deduzir.
Legal, Adilson. Acho, aproveitando e estendendo um pouquinho o tema, a gente até conversava um pouquinho antes do nosso evento, e alguns questionamentos que tu me encaminhou são questionamentos, inclusive, que eu também tenho. Então, acho interessante a gente compartilhar com o pessoal exatamente isso, sobre as deduções, principalmente com relação a procedimentos cirúrgicos. Surge muita dúvida. Sei lá, determinada pessoa colocou um silicone, posso deduzir imposto de renda? Tomei uma vacina, posso deduzir imposto de renda? Uma doença grave, tem uma dedução, tem uma isenção, enfim, acho que são pontos que são bem interessantes, são do dia a dia, né, de todo mundo, e enfim, o que a gente faz com relação a essas deduções? Pode ou não pode? A regra geral é que pode, tá? Despesas médicas em gerais, você pode. Aquelas despesas que vêm em conta hospitalar, aí tem uma grande vantagem, porque você vai poder, inclusive, deduzir dos medicamentos, vacinas que foram eventualmente pagas no hospital, você pode deduzir. Já, se você for num consultório médico ou numa clínica médica, essas vacinas aí, por entendimento da Receita, não tem previsão legal. O que está na legislação é só contas hospitalares. Mas a regra geral é essa. Toda despesa médica, sim, você pode. Aí nós temos elencado uma série de atividades, né, médicas que você pode facilmente declarar. E o bom é que não existe limite, né? Não existe limite. A gente não quer eu sempre brinco dizendo para o pessoal, né, que a gente quer menos usar de dedução é despesa médica, né? Mas se eventualmente houve algum problema, né, e você teve um gasto muito alto naquele ano ali, uma cirurgia, um problema cardíaco, algo que te levou à internação, algo assim, obviamente você vai lançar, né? E com certeza você pode aí ser alvo da Receita para cair numa malha fina, pelo menos uma malha virtual, tá? Até porque hoje existe uma centena de cruzamentos de informações, onde a Receita já, de pronto, vai verificar, por exemplo, a DMED, que é uma declaração da área médica, que esse hospital ou essa clínica vai informar. Então, se a clínica ou o hospital declarou lá que o Adilson pagou 15 mil reais no procedimento tal, automaticamente o Adilson lança contra o CNPJ dessa empresa 15 mil reais e a Receita vai entender que isso é, de fato, legal. No passado, sempre acendia uma luzinha amarela, uma luzinha vermelha aí, e as pessoas acabavam caindo numa malha, né? Quando a despesa aumentava muito, aí o pessoal desconfiava, ele está forçando despesa aqui para deduzir ou restituir mais imposto. E Adilson, me diz uma coisa, falando, inclusive de doenças, enfim, uma dúvida que surge muito é com relação à doença grave. O contribuinte que tem uma doença grave, ele pode deduzir ou ele tem uma isenção? Quem tem uma doença grave, quem tem uma patologia, como que ele pode proceder? Por exemplo, AIDS, né, doenças cardíacas, essas doenças que são tipificadas perante a legislação da Receita Federal, elas têm isenção de imposto de renda. Mas aí, o que é isento são essas receitas, provenientes à pensão, à aposentadoria, dessa fonte pagadora, perfeito? Se a pessoa tem um imóvel alugado, né, se a pessoa tem uma outra fonte de renda, todas as demais fontes de renda são tributáveis. As pessoas, às vezes, se enganam e pensam que, na verdade, eu tenho aqui um conjunto de salas comerciais, agora vou ter isenção de todo imposto, não vou pagar mais imposto de renda. Não é bem assim. O que a Receita permite é dessa fonte pagadora, por exemplo, que pagou lá, você se aposentou de uma doença grave, né, por uma invalidez, e aí tem isenção para aquela fonte. Entendi. Pessoal, por enquanto está tranquilo? Como é que a gente está indo? Façam um joinha, façam um ok, se ficarem com alguma dúvida, a gente vai tratar de bastante coisa aqui, são temas complexos, a gente percebe toda essa tranquilidade que o Adilson está falando aí, é porque tem muita cancha já no tema, né? Então, não é todo dia que a gente tem essa oportunidade. Mas falando, Adilson, com relação às isenções, é uma dúvida que surge bastante para todo mundo, é que, então se tu tens uma doença grave, tu pode ter essa isenção e tudo mais. Mas agora, quem tem a isenção, todo mundo que detém uma isenção é obrigado a declarar? Uma boa pergunta, até uma cliente minha me chamou esses dias e mandou um WhatsApp, Adilson, pessoa isenta tem que declarar imposto de renda? Bom, isso aí já daria uma palestra de uma meia hora, né?
porque você não pode olhar apenas para a questão da isenção dessa pessoa, tá? O fato dela estar isenta não a desobriga, né, de ter que declarar imposto de renda. E aí a gente já vai entrar nas regras aqui que te obrigam a declarar imposto de renda. Então, nós temos aí, quem recebeu até os 28.579, é isso? 559 reais de rendimento tributáveis no ano. Mas eu sempre dou uma dica, nunca olha para esse rendimento. Olha para o teu informe de rendimento anual e verifica se teve algum imposto de renda retido na fonte. Porque muita gente, às vezes, deixam de restituir um valor que foi retido, porque trabalhou 3, 4, 5 meses, depois o resto do ano ficou desempregado, por exemplo, não atinge aqueles 28 mil, olha lá, recebi só 15 mil, teve lá 500 reais na fonte e acaba perdendo, deixando esse dinheiro lá na mão do governo sem fazer essa retenção. Então, a dica é, olha para o teu informe de rendimento. Teve imposto de renda retido na fonte? Vai ter que declarar, tá? Vai ter que declarar. Se você não atingir os 28.559, automaticamente você vai restituir 100% desse valor, perfeito? Acima disso, já começa a fazer o famoso ajuste anual. Quem eventualmente recebeu um rendimento isento ou tributável exclusivamente na fonte, acima de 40 mil ou a partir de 40 mil reais, já está obrigado a declarar imposto de renda. Então, eventualmente, a minha filha sei lá, de 12 anos de idade, recebe uma herança, ou parte de uma herança, e esse valor veio de forma isenta, porque a herança é isenta, mas foi herdado por ela 50 mil reais lá. Ela vai ter que declarar imposto de renda nesse ano, perfeito? Porque é uma renda isenta e é uma das regras. Exclusivamente na fonte também, perfeito? Quem tem, e aí muita gente está isenta, mas tem um conjunto de bens e direitos acima de 300 mil reais. Também tem que declarar imposto de renda, é obrigado a declarar imposto de renda. Né? Então tem que prestar conta para o governo, mesmo você não tendo que pagar ou fazer algum ajuste do teu imposto. Então, essas pessoas que têm algum tipo de isenção, elas têm que observar todas essas regras. Uma outra coisa que volta em mim, alguém cai do cavalo, né? Negocia a Bolsa de Valores. Eu tive ano passado, eu abri um MEI para um amigo nosso, e ele com um problema no CPF. Mas, Adilson, eu estava desempregado 2 anos, não tive nada, então eu comecei a perguntar para ele, não recebeste um tipo de herança, alguma ação, não entrasse com um advogado, né, alguma situação especial, contra alguém, um processo? Não, eu disse, não tive nada, tal. Aí falei para ele, eventualmente não comprasse alguma ação? Ação? Vai no banco, às vezes é comum, o gerente quer bater uma metinha ali, te oferece uma ação, né? Estão fazendo o IPO do nosso banco aqui, compra um lotezinho de 50 reais, a açãozinha aí. A pessoa está obrigada a declarar imposto de renda. No passado, nós tínhamos um limite de isenção, acho que era 5 mil, depois baixou para 1.000, e hoje não tem mais isso, né? Então, é muito comum as pessoas acabarem comprando uma ação do seu banco e ficando aí trancada com o seu CPF, porque está obrigada a declarar imposto de renda. Aí o dissabor dessa pessoa, se ela não tiver imposto a pagar, ela vai ter que pagar uma multa mínima de R$165. Então, sempre observar essa regra, né? Todas essas regras, esse conjunto de regras, e observar se você se encaixa em uma delas. Se não se encaixar, a pessoa está isenta. Não precisa declarar. Mas, Adilson, eu quero declarar, eu gosto de declarar imposto de renda, eu penso daqui a pouco pedir um visto americano, pedir um financiamento, quero fazer alguma coisa, tá? Quero fazer um imposto de renda, posso? Estou isento? Pode, sem nenhum problema, pode entregar, sem nenhum problema. Se eu pegava o meu imposto de renda, que foi feito em 94, e o FIR, né, o pessoal que é mais novo não sabe o que é isso aí, a gente declarava naquela época e convertia em FIR. A gente estava bem na época da transição ali, do início do Plano Real, e os valores não eram nem reais, né? Eram valores convertidos em UFIR, né? Então, assim, naquela época eu não estava obrigado, mas como eu tinha um imóvel financiado, eu declarei exatamente para quando fosse pedir um financiamento, estava pretendendo fazer um financiamento, eu entreguei a documentação lá e juntava o meu imposto de renda. Que aula, né? Só dessa. Não, eu estava habilitando o meu áudio aqui para falar só dessa enxurrada de informações. A gente já tira. Eu já separei aqui já mais uns 3, 4 ganhos para perguntar, até para ti, Adilson. Então, quer dizer que tu tens qualquer ação, tu tem que fazer a declaração de imposto de renda, mesmo se for uma ação de R$10, eu tenho que fazer uma declaração? Tem que fazer, te obriga a fazer a declaração de imposto de renda. Negociar em bolsa de valores, qualquer tipo de ação, te leva, assim, te carrega a declarar imposto de renda. Olha só, então, e até tu estava comentando sobre o valor limite para fazer as declarações. Qual que é o limite hoje que a gente tem
para declarar ou não? Quem é obrigado até o limite monetário? Qual que é o valor para declarar? Como eu disse, se a pessoa tiver abaixo daqueles 28.559 de rendimento tributável no ano, ela teoricamente não está obrigada a declarar imposto de renda, mas eventualmente ela pode ter tido uma retenção na fonte. Então, nesse caso, já vai declarar. Ela declara não por obrigação, mas porque ela quer restituir de volta esse imposto, né? Foi retido e se ela não fizer nada, vai ficar preso lá esse imposto na Receita Federal. Então, se ela fizer a sua declaração, ela vai restituir. Então, os valores mínimos seriam esses, perfeito? Quem recebeu até 28.559 no ano de rendimento tributável e todas aquelas regras que a gente citou aqui, não sei se usei todas, mas acabei não usando, por exemplo. Também tem uma regra acima de 142 mil, parece, de cabeça, eu posso depois abrir aqui, que é o rendimento rural, né, atividade rural, tá? Se você teve também acima desse valor, te obriga a declarar imposto de renda, perfeito? Então, assim, são várias regras que a gente tem que analisar e olhar sempre o perfil do contribuinte para ver se eventualmente ele não está obrigado. Gente, tudo isso que tu fala, a gente percebe como é particular e cada particularidade que tem de contribuinte para contribuinte, né? Então, é bem aquela questão, analisa. Eu sempre brinco quando a gente vai fazer, eu trabalho muito com imposto de renda pessoa jurídica, não pessoa física. E quando a gente vai fazer alguma revisão tributária na pessoa jurídica, eu sempre digo, eu sempre brinco, cada estrutura empresarial é como se fosse um núcleo próprio, cada pessoa é uma pessoa, assim como cada contribuinte. Um pode ter uma dedução aqui, outro pode ter uma isenção aqui, e nem sabe, como tu bem disse, pode ter uma pessoa que tem até um valor a receber, até quando tu comentou ali, que teriam inúmeros benefícios para que mesmo aquele que não é obrigado a fazer essa declaração. Até se tu quiser falar um pouquinho mais sobre esses benefícios, acho que o pessoal pode ter curiosidade. Quem não é obrigado a declarar? Quais os benefícios assim principais? Comentários do visto? Tem alguma outra questão assim que seria a se destacada? Não tem nada, né? Não tem nada que amenize alguma situação, mas as pessoas, eventualmente, por exemplo, isso é muito comum. Adilson, eu estou pensando no meu filho em fazer um estágio ano que vem nos Estados Unidos, ou ele vai precisar fazer o visto, já vamos fazer a declaração de imposto de renda dele, né? Vamos fazer, não custa, fazer um documento formal, um documento verdadeiro, né? Para abrir conta bancária também, se bem que hoje está tudo tão interligado, né? Que eles não vão nem pedir, eles já vão ter, bobear, já vão ter o acesso aí, a hora que o SPED estiver no seu contexto geral completo aí, né? E o módulo de bancos ativado, o gerente já vai saber se você declarou imposto de renda ou não. Então, assim, se você levar essa vida regrada, né, no momento fiscal, mesmo estando isento, pecado não vai fazer, né? Sempre é bom. Sim. Adilson, não sei, pessoal, se alguém tem mais alguma... Se alguém, aliás, tem alguma dúvida sobre sistemas até então. Acho que a gente, para trocar, assim, essa primeira conversa, a gente já pode até ver se tem alguma pergunta que ficou disso. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Aqui, ó, o Guilherme, ele perguntou um assunto, a gente vai abrir mais para perguntas depois, mas eu acho interessante porque a gente vai responder agora. Como funciona a declaração de ações? Então, mesmo abaixo eu preciso declarar, isso eu acho que a gente já respondeu, né, Adilson? Mesmo, então, uma ação de R$10, a gente tem que declarar e não tem limitação de valor alguma, né? Isso, não tem limitação, né? E assim, ó, você sempre declara, tá? Declara o teu conjunto de ações com base na posição em 31 de dezembro de cada exercício, tá? Mas o custo não é o valor, o que você vai mensurar na tua declaração, não é o valor que vale a ação em 31 de dezembro. Tá? Isso as pessoas acabam pecando. É o custo médio de ações, né? O valor dela médio. Então, assim, quem faz sempre a aplicação com ações, e só isso aí daria para a gente fazer aqui um bate-papo também só falando sobre ações e rendas variáveis, você tem que manter uma planilha ou contratar aí uma calculadora financeira de uma corretora, se for do caso, se você eventualmente faz bastante operações, porque você tem que juntar esse preço médio de ação. Então, comprei a PET4, a Petrobras, paguei R$10, a 5 mil ações, então, preço médio, R$10. Depois eu comprei a 12,50, então você vai ter que somar e dividir pela quantidade de ações para achar um novo
ponto médio. Então, agora, o meu valor não é R$10, o ponto médio, sei lá, é 11,55, e assim sucessivamente. Então, é bom ter esse apontamento, esse controle, não só para mensurar ele 31 de 12, que é o teu estoque de ações, mas principalmente também para você apurar o ganho de capital, perfeito? Na hora da venda dessa ação. Legal. Até isso que eu ia te perguntar, porque tu compra uma ação hoje, pode comprar uma ação por R$100 e daqui 10 anos essa ação valer R$50 mil. Então, exatamente isso que eu ia te perguntar. Essa planilha, esse sistema, tu até comentou, teria um sistema próprio para fazer, tudo mais, até o Guilherme gostaria de fazer mais alguma colocação nesse sentido, só para a gente não se estender muito. Essa declaração, ela é possível fazer sozinho ou precisa contratar um profissional? Olha, eu até posso, antes de passar a bola para a Dilson, eu posso falar que se fosse eu contrato, então eu penso que seria interessante de cara contratar um profissional para isso, mas a Dilson pode falar um pouquinho mais sobre isso, né? A questão das ações, isso? Isso, como é que tu vê essa questão do pessoal que, digamos, se aventura a declaração sozinho? Qual que é a dica que tu dá sobre isso, principalmente com relação a essa variedade do valor das ações, enfim, desse mercado financeiro que é, por sinal, sempre muito instável? Até você tem que guardar, como eu disse, para apurar o teu ganho de capital, e é importante também destacar uma regra do ganho de capital. Então, se você faz uma operação day trade, o que é operação day trade? Compra, por exemplo, hoje fechou aí, não vou fazer propaganda aqui, mas teve uma ação que rendeu quase 10% no dia, né? E então teve gente que comprou de manhã e vendeu agora às 5 da tarde, tá? Vendeu às 5 da tarde, ganhou 10%. Essa pessoa vai ter que pagar um imposto de renda exclusivo na fonte. Esse imposto sobre ações, ele não se comunica na tua declaração, você não pode compensá-lo, tá? Ele é exclusivo na fonte, então você só pode compensar eventualmente com o imposto se foi retido lá na operação da Bolsa de Valores, perfeito? Então, a operação day trade, que é a operação feita no mesmo dia, a compra e a venda dessa ação, você paga 20% de lucro. 20% de alíquota de imposto de renda. E a operação normal, compro hoje para vender amanhã, daqui a 5 anos, é 15% do teu lucro, perfeito? Lembrando que o custo aí é pelo preço médio. E aí tem uma regra de ouro, que é a regra de isenção até R$20 mil, né? Negociação de ações na Bolsa de Valores, você pode vender até R$20 mil e não pagar imposto de renda sobre isso. Então, comprou uma ação por R$1 e ela vale hoje, o lote dela está valendo, sei lá, R$19 mil e você vendeu dentro do mês, não teve mais nenhuma venda, não passou de R$20 mil, você fica isento de pagar imposto de renda. É uma dica também importantíssima. Bacana, Dilson. Bom, que bastante informação, e eu acho que, eu respondendo ali para o Guilherme, eu acho que o caminho mais seguro a seguir é sim contratar um profissional para auxiliar nisso, porque além de o mercado financeiro, historicamente, ser variável, então, nada mais seguro, né, trazendo um pouco de segurança no mercado financeiro, que por si só é um mercado instável e inseguro, via de regra, eu acho que é a grande saída, né? Adilson, mudando... Elias, deixa eu só voltar na questão das obrigações ali. Eu abri na tela aqui as regras, né, e falei ali da atividade rural. Então, por exemplo, a pessoa tem uma atividade rural e vendeu, eu falei os R$142.798,50. Receita bruta, acima disso, aí eu vendi de arroz ou de soja, R$145 mil. Ela está obrigada a declarar imposto de renda, perfeito? Já falamos do conjunto de bens, né, até 31 de dezembro, R$300 mil. Agora, duas questões que eu não mencionei que são importantíssimas. Primeiro, passou a condição de residente no Brasil. A qualquer mês, e nesta condição se encontrava quando? 31 de dezembro, perfeito? 2019. Então, nesse caso, a pessoa também estava fora, foi a serviço diplomático, foi trabalhar, foi estudar, estava na condição de não residente,
e aí, quando ela retorna, ela passa a estar obrigada a declarar imposto de renda. E uma regra importante também, que muita gente usa, né, o pequeno investidor, que é aquela famosa MP do bem, a medida provisória do bem, lá de 2005, se não me falha a memória, que quando você opta pela isenção de pagar o imposto de renda, quando você vende o teu imóvel residencial, então vale casa ou apartamento, e compra dentro de 180 dias, não são 6 meses, já teve gente que caiu do cavalo em relação a isso, são 180 dias a partir da venda, né, contados a celebração do contrato de venda. Se você aplicar uma vez a cada 5 anos, essa regra, e você ficar isento de imposto de renda, você não paga nada, mas tem que fazer a informação para a Receita Federal, tá? Então, vamos lá, repetindo, você tem uma casa ou tem um apartamento, perfeito? Não é o único imóvel. Aquela regra anterior a 2005 do único imóvel está valendo também, mas é uma coisa que quase não se usa hoje, porque é o único imóvel acima de até 440 mil reais. Então, hoje, né, esse valor está congelado por tanto tempo, que no passado era difícil tu atingir esse valor. Hoje, né, os imóveis aí acima de 400 mil reais aí são muito comuns. Então, não é esse único imóvel. Você tem 10 imóveis residenciais, tem 10 apartamentos, tem 5 casas, tem 5 apartamentos. Opta uma vez a cada 5 anos em vender um imóvel. Isso é muito comum e a gente faz com rotina, tá? O cliente me liga, diz, eu queria vender um imóvel, eu quero comprar um apartamento novo e preciso vender um imóvel de menor valor. Quero jogar todo o valor dessa venda nesse novo imóvel. Qual que eu uso? A gente pega os imóveis dele, eu já fiz isso com um cliente meu, ele tinha um imóvel no Estreito e um imóvel na Trindade. Eu falei, vende o do Estreito, força a venda do Estreito. Por quê? Porque vai pagar mais imposto. Né? Então, tu utiliza essa regra uma vez a 5 anos, fica isento e economiza imposto. Né? Então, em vez de deixar para o cofre do governo 5, 10, 15, 20 mil reais, ele joga esse dinheirinho já no novo imóvel. Então, também é uma regra que você se isenta de pagar, mas te obriga a declarar. Olha o planejamento tributário aí também no imposto de renda da pessoa física, né? Pessoal, acho que é só na pessoa jurídica. Enfim, a gente pode aplicar para tudo, né? O Instituto da Elisão Fiscal. Adilson, tu falasse então e era esse um ponto que eu ia tocar com relação aos imóveis, a declaração de bens, direitos. Isso é um ponto que eu acho que causa muita dúvida em todo mundo. Então, como fica essa declaração de bens e direitos? Todo mundo tem que declarar esses bens. Digamos então que eu tenho um rendimento até 40 mil, abaixo de 40 mil, mas eu tenho um imóvel que vale 500 mil porque eu recebi de uma herança e tudo mais. Eu tenho que declarar todo ano esse imóvel, exatamente isso? Sim, a Receita ela até prevê que você não precisa repetir todos os bens todos os anos. Né? Eu peço encarecidamente que as pessoas mantenham essa informação viva na sua declaração, até para aquele negócio que a gente comentou ali, né? Um visto, um financiamento, já tem a sua vida prontinha ali, né? Já tem a sua vida pronta com todo o teu patrimônio ali linkado. Então, assim, você declarando uma vez, automaticamente, então não precisa declarar mais, mas recomendo que repita todo ano para manter essa chama viva, tá? Em relação a isso. Ao valor do bem em si, você não pode mexer nele. Né? Você comprou um apartamento lá no ano 2000, pagou 180 mil reais. Né? Mas hoje ele vale 1 milhão. Não importa. Você tem que deixar na sua declaração por 180 mil reais. Mas, Adilson, eu financei uma parte, posso pagar o financiamento? Pode. Tudo aquilo que você for agregado ao imóvel, tá? E se discutiu isso por muito tempo, por exemplo, ar-condicionado, né? Móveis embutidos. Se você agregou ao teu imóvel, a Receita já permite que você faça, né, a composição desse custo também, e aí você declara, guardando documentos comprobatórios, perfeito? E aí tem uma regra muito louca nesse Brasil, que você tem que guardar toda essa despesa de investimento que você fez, trocou o piso do apartamento, derrubou uma parede, aumentou uma área, botou uma parede de vidro, seja lá o que fez, né? Toda a documentação comprobatória, o alvará, o pagamento da RT lá para o engenheiro, tudo bonitinho, você guarda tudo isso e, o mais importante, as notas fiscais. Mas, Adilson, hoje eu compro lá, vem um recibo, não vem nem recibo, nem vem nota, vem na nuvem, então guarda na nuvem, né? Guarda tudo isso e a regra, eu vou falar com bastante calma, tá? Você tem que guardar essa despesa nesse imóvel que tu comprou no ano 2000.
No ano 2001, você fez uma grande reforma nele. Você tem que guardar por até 5 anos após a data da venda. Imagina que você vai vendê-lo em 2025, tem que guardar até 2030. É exatamente isso. 30 anos guardando essa documentação. É o que a gente está vivenciando ainda no Brasil. Que loucura, né, Adilson? Olha, essa dos 30 anos eu te confesso que eu não sabia. Essa eu não sabia. Adilson, me diz uma coisa, tu falasse de prazo, aproveitando, qual que é o prazo que eu tenho que guardar, digamos, a minha documentação, caso eu receba uma autuação na Receita Federal, alguma coisa, recebi uma notificação, até quanto tempo que a Receita tem para, digamos, me fiscalizar? Em geral é 5 anos, né, excetuando o ano de entrega. Então, a declaração desse ano, que você foi base 2019, você guarda 2021, 2, 3, 4, até 31 de dezembro de 2025. Guarda isso com muito carinho aí, que se você for chamado, né, a defesa, né, saudade do tempo que a gente tinha aqui na Receita, aqui no centro em Floripa, não sei se todo mundo é daqui, estou vendo o Adriano Rolim ali, um amigo meu lá acho que o Adriano mora lá em Goiás. A gente ia aqui em Floripa, mas ele conhece, porque ele gosta muito de Floripa, e a gente ia na Receita, apresentava a documentação, né, o fiscal olhava tal, e já liberava. Hoje não, você entra com defesa, né, uma administrativa, é julgado geralmente fora do Estado, né, para evitar esse, eu conheço o Adilson, eu conheço o fiscal ali, eu jogo futebol com aquele auditor fiscal, então, para evitar esse problema de comunicação aí, os processos, então, são enviados todos para fora. Geralmente a Receita pega aqui, manda lá para o oeste, manda para fora do estado, às vezes a gente entra aqui na defesa, está lá em Presidente Prudente, lá em São Paulo, está lá no Rio de Janeiro, na delegacia e tal. Então, guarda essa documentação, porque ela, se for necessária, ela vai te salvar aí, né, de um eventual problema tributário. Bom, Adilson, olha, eu acho que assim como todo mundo, a gente está muito feliz e praticamente sem palavras do arcabouço de informações que tu traz aqui para a gente, porque eu te falo que estou aprendendo muito com a tua exposição. Acho que eu falo por todo mundo que está nos assistindo, que a forma que está transmitindo isso, a gente tem absorvido com muita clareza. É impressionante. Muitas informações. Eu estou vendo que o pessoal está nos parabenizando, está ali parabenizando pelas informações novas, e novas para mim também, várias informações novas que eu te confesso que não sabia, por mais que a gente atue com o direito tributário, muita coisa a gente não sabe, né, Edilson? Eu acho que, assim, a gente já está basicamente se dirigindo ali para uns 40, 50 minutos de live. Então, bem como o Adilson havia comentado, são temas muito imbricados que, se a gente filetar um desses temas, a gente colocaria aqui, teria pauta para a gente ficar falando mais de hora de cada um deles. Então, a gente deu algumas pinceladas. A gente não, né? Eu não dei uma pincelada, quem deu foi o Adilson, né? Que conseguiu passar com muita clareza para a gente. Adilson, eu acho que, com relação a tudo que a gente falou, eu tenho um último tema que eu até havia separado aqui, depois a gente abre para as perguntas, que surge muitas dúvidas e é muito comum, que é a respeito das doações. As doações, como que a gente tributa essas doações? Porque simplesmente o que acontece muito? O pessoal faz uma doação, doa um valor, doa um imóvel e tá tudo bem, tá tudo certo. Já conversei com vários contribuintes que me falaram, não, eu doei o imóvel tal, ou, enfim, fiz uma doação em valor e tá tudo bem. E não fizeram nenhuma declaração. Essas doações, elas precisam ser declaradas? Teria algum valor que ela não precisaria ser? Enfim, como é que funciona esse instituto da doação? Ótima pergunta, tá? E é muito comum o filho, a filha, né, cursar um determinado estudo em alguma outra cidade, o pai comprar um apartamento, comprar uma kitnet, né, para evitar o aluguel, por exemplo, e compra um apartamento e doa para o filho, por exemplo. Vamos lá. Primeiro, não pague imposto de renda sobre isso, tá? Agora, eu chamo a atenção para cada um aí observar a legislação do seu estado, com o famoso ITCMD. O D de doação, né? Imposto de transmissão, causa mortes e o D de doação. Então, se você doar,
automaticamente vai cair na malha do Estado aqui, caso você não pague o ITCMD para o governo do Estado. E aí, cada Estado, o Paraná parece ser 4%, aqui vai de 1 a 8%, São Paulo já tem uma tributação diferente, então, observem as regras, perfeito, mas não pague imposto de renda, desde que você receba aquele bem, perfeito, pelo valor, por exemplo, que estava declarado pelo teu pai lá, né? Ou o valor de custo, ele foi lá e pagou no apartamento de 150 mil, cartório de 150 mil, e tudo bonitinho, 150 mil, e doou para o filho de 150 mil. Ele não pode valorar na sua declaração aquele valor por 250, mas ele vale 250, o pai pegou uma barbada aqui, porque o imóvel está meio descascado, tem que dar uma pintura nele. Se você valorar ele por 250 mil, você vai ter que apurar o ganho de capital naquele momento e pagar o imposto e subir um degrau de 150 para 250, por exemplo, né? Mas se você permanecer pelo valor histórico, e aí eu chamo a atenção para a questão do espólio e de demais doações, também isso, né? Observem, as pessoas fazem uma grande confusão. Ah, mas está aqui, ó, está aqui na escritura pública, foi valorado o valor de TBI, não sei do que, ITCMD por 250. Não, observem o valor da origem, perfeito? É dessa data e desse valor que a Receita Federal vai permitir que você receba. Se você quiser dar um pulo à frente, né, antecipar imposto, que eu não sei se é uma boa, né, antecipar imposto para valorar um valor maior, a critério seu. Do contrário, permaneça pelo seu valor original da declaração de quem veio, tá? Poxa, legal, Gilson. Muito bom mesmo, bem esclarecido. Acho que não restou nenhuma dúvida com relação a isso, né? Então, Adilson, primeiramente, eu vou te agradecer muito pelo tempo, a gente já está atingindo quase 1 hora, então, antes de eu abrir para perguntas, Adilson, sabe que tem a clássica foto da live, né? Todo mundo tem tirado, então, antes de abrir para as perguntas e fazer os agradecimentos, eu vou pedir para todo mundo, quem puder, quem sentir a vontade de aparecer, se quiser, enfim, para a gente fazer a nossa foto clássica da live. Eu vi que durante a nossa conversa foram passando bastante ouvintes aqui, a gente atingiu mais de 20 pessoas assistindo, a gente pensa, putz, mas às vezes 15, 20 pessoas, 30 pessoas é pouco, mas tu bota 30 pessoas no auditório da subseção, dá um público excelente, a gente não tem essa dimensão, né? Então, acho que todo mundo que nos ouviu pôde aprender muito. Então, antes dos esclarecimentos, eu vou pedir para o pessoal vou pedir para fazer o nosso registro. A doutora Bianca, se puder, ela já está aqui, já me chamou aqui. Então, pessoal, vamos lá, assim, o nosso registro clássico, né? Foi ali, eu acho que deu tudo certo. Pessoal, primeiramente, Adilson, te agradecer pessoalmente pelo tempo, pelo espaço, enfim, por todo o teu conhecimento, nos brindou hoje à noite com uma palestra de autoconhecimento. Já durante a live a gente até foi respondendo algumas perguntas. Vamos ver se mais alguém ainda tem alguma dúvida. Acredito que a gente já sanou aquela questão com relação à Bolsa de Valores. Deixa eu aproveitar aqui, Elias, permite? Ó, eu estava olhando aqui, porque esse ano a Receita não fala nada em valores, tá? De ações. Eu estou vendo aqui, na pergunta 1, obrigatoriedade, 40 mil, parará, mas o que ela fala? Aí ela tem um quadro de atenção, aí esse quadro de atenção tu fica nervoso, né? Tá? E aí tu vai para os itens lá, e aí diz o seguinte, ó, tem oferidos rendimentos tributáveis, acima de 5 milhões, rendimento exterior, item 1, seguintes rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva, ganhos de alienação de bens e direitos, ganhos de capital na alienação de bens, direitos de aplicações financeiras de moeda estrangeira, ganhos de capital na alienação de moeda estrangeira mantida em espécie, ganhos líquidos de operações de renda variável realizada em Bolsa de Valores. Aí para baixo, rendimentos dizendo, fala, item 3, recuperação de prejuízos em renda variável, entre parênteses, Bolsa de Valores e mercadorias de futuro e assemelhados e fundo de investimento imobiliário. Rapidamente, você pode comprar, né? Quem não perdeu dinheiro com a pandemia agora, né? A Azul, coitada da Azul, estava com R$50 a ação, foi a R$9, né?
aí o pessoal comprou a 9, vendeu a 15, deu um boom ali de um dia ali, né? E agora já saiu, o pessoal está apavorado. Então, assim, ó, você pode amargurar um prejuízo tremendo, tá? E aí, ó, aqui ele não fala em quantidade, tá vendo? Ele diz ali, tem 3, ó, recuperação de prejuízos em renda variável. Então, assim, te obriga a declarar, até para você manter na receita aquele valor ali, porque se você não repete de um ano para o outro, a receita vai perder essa informação, legal? Muito bom, Adilson. Adilson, de imediato já te passo a palavra para tu. Pelo que eu vi aqui, o pessoal não fez mais nenhuma pergunta, a gente já sanou todas as dúvidas que tiveram ali. Adilson, abro a palavra aí para ti fazer tuas considerações finais. Eu até tinha separado uma pergunta, mas depois de assistir tua live, ela se torna até meio esdrúxula de ser feito, que seria a importância de contratar um contador para nos auxiliar a fazer essa declaração de imposto de renda, que muita gente se aventura a fazer essa declaração, no qual me incluo, sozinho, né? Mas depois de ter essa conversa contigo, não tem como a gente não pensar em achar um profissional. Então, seria essa a minha última consideração. Já te abro para também fazer as tuas considerações finais. E estou vendo que o pessoal também, a doutora Aerta, já até comentou que queremos outra live. Eu acho que a gente precisaria fazer, com certeza, separar algum tema desse aqui, alguns temas, e fazer outros para sanar todas as dúvidas, e, se Deus quiser, ali na subseção, na nossa subseção, com o auditório cheio de gente para nos escutar. Adilson, então, de imediato te passo a palavra. Mais uma vez te agradeço todo mundo que está presente por aqui, agradeço a doutora Aerta, agradeço os membros da comissão, agradeço todo mundo que nos ouviu também, e é isso, Adilson, muito obrigado mesmo, e já te passo a palavra. Eu vou resumir numa palavra, a alegria dessa noite, gratidão, tá bom? Então, obrigado a todos vocês, presidente Aerta, a você, Elias, que me fez o convite, mais uma vez, muito feliz, lisonjeado, porque eu sou um ex, né? Eu sou um ex-tudo, cara, e ex não pega nem gripe, né? Ex não pega nem gripe, então, assim, eu sou um ex-tudo, e tá bom, né? Mas sou contador, né? Eu sou um contador, e me sinto, assim, muito feliz em poder ajudar os amigos. Não foi aula, não foi nada, muito pelo contrário, eu sei que, olha, tem grandes conhecedores aqui na sala conosco, né? E é uma troca de informações. E se, por um acaso, não fui claro, porque na hora do bate-papo a gente vê uma ideia e fala, né? E acaba comendo alguma parte Se não fui claro, por favor, né? Não briguem com o pessoal aí da OAB, com a presidente Aerta, nem com o doutor Elias. Mandem aí uma mensagem que eu reforço a resposta e esclareço um pouco mais sem nenhum problema, tá bom? Gente, muito obrigado, gratidão, saúde e paz a todos. Adilson, muito obrigado mesmo. Último recado, só lembrando que a live vai ficar gravada e vai ser disponibilizada já amanhã para todo mundo ter acesso, e com certeza compartilhem com todos que acharem necessário essas importantes contribuições do nosso amigo Adilson. Adilson, obrigado, forte abraço, e com isso a gente encerra a nossa live. Muito obrigado mesmo, Adilson. Obrigado, gente. Um abraço, boa noite a todo mundo aí. Até mais.